Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala aí pessoal, bom dia GP às 10, tudo bem? Vamos lá, vamos falar do Grande Prêmio da Rússia, porque tivemos mais um capítulo desta interminável série Vettel versus Leclerc. Quem é o vilão? Começa. Bom, pessoal, vocês se lembram que, não sei se eu escrevi isso ou se falei em algum vídeo, há bastante tempo, né? Há bastante tempo, que eu digo pelo menos umas 3 semanas, um mês, que a única coisa interessante que restou, e era bem interessante nesse campeonato, de boas corridas, diga-se, né? Mas do ponto de vista de análise, de expectativa, né, a cada grande prêmio, a única coisa que restou nessa temporada, já conquistada, esse título já conquistado pelo Hamilton, era este embate geracional entre Sebastian Vettel e Charles Leclerc. A gente tem tido nas últimas corridas, em todas elas, algum episódio envolvendo esses dois pilotos, e episódios esses que dividem os torcedores em veteletes, né, os fãs do Sebastian Vettel, ou aqueles que defendem as atitudes e comportamento do Vettel e a sua história, e aqueles que se intitulam charlistas, né, que são fãs empedernidos do Charles Leclerc, este novo garoto, esse novo talento dessa nova geração da Fórmula 1, que tem muita vontade de ganhar, como se ninguém tivesse, né? Eu já percebi uma coisa engraçada, já falei isso outro dia, cara. Quem é muito fã, ficou muito fã do Leclerc, é muito fã do Ayrton Senna também, porque encontra algum paralelo, especialmente depois que o Galvão Bueno foi falar alguma coisa parecida, ele me lembra fisicamente, né? Mas enxerga no Leclerc aquela história do monopólio da virtude, né? Ele luta muito, ele tem que reclamar mesmo, porque se ele não reclamar, ele não está mostrando sua vontade de vencer e tal. Quando, na verdade, eu acho que, já falei isso semana passada, eu acho que a história essa mania de reclamação do Leclerc, essa mania dele de filosofar demais pelo rádio durante as corridas, é mais chatice do que qualquer outra coisa, né? Chatice e coisa de garoto mimado, né? Primeiro que esses pilotos todos sabem perfeitamente que o que dizem pelo rádio será levado ao ar para a opinião pública, para ajudar a montar uma opinião junto ao público, quando o que eles dizem tem esse apelo, tem apelo de mídia, né? Frases de efeito, como o Leclerc vive dizendo nas suas comunicações de rádio. Então vamos lá, vamos tentar explicar o que aconteceu nesse Grande Prêmio da Rússia. A primeira coisa que a gente deve discutir é a seguinte: por que e até quando a Ferrari vai ficar com essa mania de Deus, né? Mania de querer decidir, influenciar no destino de uma corrida? Dessa vez exageraram até, né? Desde a largada, a partir da largada, tentando antever, prever o que vai acontecer nos primeiros metros de uma corrida. Cara, tática de equipe, tática de ordem de equipe, tática de corrida, estratégia, claro, toda equipe faz para qualquer corrida, todo mundo, até eu faço quando corro de lado. Você traça alguns planos gerais do tipo assim, olha, depois da primeira troca de pneus, ou da segunda, antigamente tinha muita troca de pneu, depois da segunda troca de pneus, se nós estivermos em primeiro e segundo, quem estiver na frente leva o carro até o fim e ganha a corrida, tá bom? Não sei que precisa dos pontos e tal. Ou então, olha, quem saiu com pneu X, o outro saiu com pneu Y, vamos fazer assim, assado, para dar uma equilibrada as coisas, você entende. Agora, querer escrever o roteiro de uma corrida inteira a partir da largada me parece absurdo, me parece uma babaquice sem tamanho. E o Leclerc, pelo jeito, adora esse tipo de coisa. Adora esse tipo de coisa. O cara fez a pole no sábado. Primeira coisa que ele disse foi assim, aqui talvez não seja tão bom largar na pole. Tava querendo dizer o quê? Na hora da reunião depois da corrida, ou de manhã, ontem, eu imagino que ele tenha dito, gente, eu tô na pole, mas quem vier atrás de mim, o Vettel, se vier atrás de mim, o Sebastian, Seb, ele vai ter o vácuo e vai me ultrapassar. Se ele me ultrapassar, vocês, por favor, podem me devolver a posição? Porra, o que ele quer? Largar na pole e quer que ninguém o incomode? É isso? E se o incomodar, se passar, ele quer a posição de volta? Mas que história é essa, bicho? Nunca vi isso. E se o Vettel concordou com essa
papagaiada nas reuniões, na reunião, no briefing pré-corrida, é outro tonto. Se a justificativa é, não, ele vem junto para passar o Hamilton, eu puxo no vácuo. Bom, primeiro, gente, que não é bem assim. O cara não puxa o outro piloto com uma corda a partir da largada para passar o Hamilton. Para passar o Hamilton, o Vettel precisava, antes de qualquer outra coisa, largar bem. E ele iria largar bem, estava na cara, porque ele tinha pneu macio, assim como o Leclerc, os dois iam largar bem. E o Leclerc sabe disso, a Ferrari sabe disso. Essa história de que era para proteger do Hamilton, para mim é besteira. Para mim é besteira. Os dois com pneus macios, carro muito rápido, e o outro com pneu médio do lado par ainda. Do lado, quem largou do lado par? É só olhar a primeira volta, todo mundo ficou para trás. Então, que história é essa de que precisava, eu deixo ele me passar, mas depois me devolvam a posição? Cara, larga. Se o Vettel largar bem, vai se entender com ele na primeira curva. Não precisa bater um no outro. Não, mas caramba, gente. E se ele passar, passou. E se não passar, é porque você se defendeu, tenta se defender. Aí ele, é gozado isso, se coloca numa posição muito cômoda o Leclerc. Não, tudo bem, gente, magnânimo, né? Eu vou ajudá-lo, eu vou puxá-lo no meu vácuo e deixo passar. Depois vocês me devolvem essa posiçãozinha, por favor, porque... Aí o que acontece? O Vettel passa. Larga super bem, passa o Hamilton, sem vácuo de ninguém, porque ele passa nos primeiros metros, e passa. Aí sim, ele pega o vácuo do Leclerc e passa o Leclerc. E aí começa a abrir. E aí a Ferrari avisa. Aí tem um safety car. Ainda teve o safety car, logo de cara. Quer dizer, tem uma chance de repassar na relargada, de passar de novo na relargada. O Vettel estilinga. Ah, mas ele tinha de deixar. Por que tinha de deixar? Tava com o carro rápido, gente. Ele vai parar, vai brecar o carro, correr o risco de perder as duas posições. Não, tá rápido, vai. E vem o outro na balada. Os dois, vambora. E aí, se tava combinadíssimo de deixar passar, chega e passa. O problema é que não estava nem chegando. Tava fazendo o quê, o seu Leclerc? Esperando uma ordem? Incapaz de ir lá tentar uma ultrapassagem ou mostrar que está com o carro rápido. Na televisão, um absurdo, o comentarista, o Burt, ficava falando assim, mas o Vettel, olha só, o Leclerc está com o carro mais rápido, melhor volta do Vettel. Ah, ele tem que deixar passar, porque o Leclerc tem o carro mais rápido, melhor volta do Vettel. Que história é essa que estava o carro mais rápido? Não estava, se tivesse chegava e passava. Ah, mas na turbulência... Gente, então ninguém passa ninguém. E a gente viu na corrida e vê todas as coisas que se passa assim. Se está mais rápido, chega e se aproxima. E não era nem para passar. Se o Vettel tinha combinado que ia deixar, ele falou pelo rádio, manda ele chegar, mas ele não chega. E aí a Ferrari vai para o tal do plano C, que é o quê? Sacanear um dos pilotos. Aí no caso foi mesmo, sacanear o Vettel, né? Fazer com o Vettel o que o Leclerc acusa de a Ferrari ter feito com ele na última prova em Singapura. Com a diferença que em Singapura foi uma volta de diferença, e a Ferrari fez aquilo, parou o Vettel antes, para protegê-lo do Verstappen, né? No caso dessa corrida de ontem, não. Seguraram o Vettel 4 voltas mais. Chamaram o Leclerc trocou e fizeram o tal do undercut. Que o tal do Leclerc reclamou para burro lá em Singapura. Não se faz undercut com o mesmo piloto da mesma equipe. E o Vettel voltou atrás. E aí o destino é tão caprichoso em alguns momentos que o Vettel me quebra quando sai do box, causa um safety car virtual. E o Hamilton, que não tinha parado ainda, aproveita e para e volta na frente. O Bottas faz a mesma coisa, volta na frente do Leclerc e os dois ficam em primeiro e segundo. A Mercedes ganha a corrida e a Ferrari fica chupando o dedo. Isso é bom para aprender a parar de fazer bobagem, para parar com essa frescura de querer escrever o roteiro inteiro de uma corrida para os seus pilotos, obviamente, né? Como se eles não tivessem autonomia, como se eles não fossem soberanos para tomar as suas decisões. É uma chatice, cara. Não sei como é que esses caras aguentam correr na Ferrari. E o Leclerc é um cara que parece que gosta muito disso. Não, depois vamos conversar, porque olha, não era para ser assim. Larga, eu escrevi sábado isso, né? Meu filho, larga, acelera e ganha, que ele podia ter feito isso. Ele não precisava deixar o Vettel passar. Ele não precisava ter... Eles não precisavam ter chegado a esse trato, ter feito esse trato. Para quê? Tá em primeiro no grid. Ah, mas o cara vem no vácuo. Se defende. Não é um vácuo de 6 km, entendeu? Se defende. Joga o carro para dentro. Bota o carro por dentro, né? Não, é muito mais cômodo. Deixei passar.
depois eles me devolvem. Desculpa, mas esporte não é assim. Eu entendo tática de corrida, estratégia, entendo um monte de coisa, ordem de equipe, quando está disputando um título e tal, eu entendo um monte de coisa. Esse tipo de bobagem não, esse tipo de ação da equipe, esse tipo de ação de reclamação do piloto, realmente é muito chato, cara, é muito chato e bem feito para a Ferrari, que perdeu a corrida, uma possível dobradinha, teve de amargar a Mercedes ganhando, fazendo primeiro e segundo numa equipe que ela, a Ferrari, estava muito melhor desde o começo, né? Tinha todas as chances para vencer a corrida e por conta própria resolveu perder, né? Por frescura, por bobagem, por palhaçada. Parece que todo mundo que vira chefe na Ferrari vira um babaca. Vocês já repararam nisso? Né? Bem feito, bem feito. Seu Leclerc, da próxima vez, não combina esse tipo de coisa. Não combina. Você não faz a sua corrida, cara. Será que você não é incapaz de ganhar uma corrida sem ter de fazer um acordinho aqui, outro ali, traçar uma estratégia aqui, acolá? Não, mas se fizer isso, eu faço aquilo e tal, não sei o que, senão... Não pode chamar ele antes, porque senão eu vou me dar mal. Tem outro cara correndo. Vettel não foi sacana com o Leclerc. Mas ele tinha de diminuir e deixar o Leclerc passar na segunda volta, que aí nada disso teria acontecido. De onde vocês tiram essa ideia? Se você está em primeiro, com o carro mais rápido, você acelera e o cara não vem, o cara só vai te passar, eu só passo ele a hora que eu receber a ordem. Que história é essa, o Leclerc? Só passo ele a hora que ele tirar o pé. Se ele não tirar o pé, eu não passo. Não passo. Acho que o Vettel fez bem de abrir, fez mal de aceitar o acordo, o trato, e ficar na pista 4 voltas mais do que o Leclerc. Devia ter batido o Hans na mesa e falar, não, vou parar também, eu quero ganhar a corrida. Mas aí o que a gente vê é que a Ferrari vai fazendo com que seus pilotos se diminuam. Eles vão se diminuindo voluntariamente. É uma besteira, uma babaquice tremenda, uma chatice. Então, bem feito para a Ferrari. Corrida, além disso, tá ótima essa discussão, tá dividindo as opiniões. E no Brasil, esse Brasil de raciocínio binário que a gente vive hoje, né? Se você elogia o Vettel, então automaticamente você é inimigo do Leclerc e vice-versa. Mais uma bobagem do comportamento humano. Mas o fato é que é a briga que está mais divertida e interessante nesse final de campeonato. A corrida, além disso, teve uma atuação exuberante do Alexander Albon. Largou em último dos boxes, chegou em quinto, garantiu de vez o lugar dele na Red Bull pro ano que vem. E como escreveu o Gabriel Curti no Twitter, é melhor que seja assim, porque o Gasly na Toro Rosso é divertido. Então tá legal, é assim mesmo, essas são as posições deles mesmos. Fez uma boa corrida o Magnussen, fez uma boa corrida a McLaren, né, com o Sainz e com o Norris também e tal. Mas assim, boas corridas, excepcional mesmo foi a corrida do Albon, e o resto foi mais ou menos dentro do que se imaginava, porque esse circuito de Sochi não é dos mais emocionantes de todos os tempos, né? E a Mercedes conseguiu ganhar uma pista onde a Ferrari estava dominando e tinha todas as chances de fazer uma dobradinha. Bem feito, Mattia Binotto. Esses caras querem ser mais realistas do que o rei. Vai ser interessante, de novo, né, acompanhar em Suzuka, agora nas próximas provas. Depois tem Suzuka, México, Estados Unidos, Suzuka, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi. Nessas 5 corridas, esse duelo interno. Porque nesse momento é a Ferrari quem tem o melhor carro. Nesse momento. É incrível a gente falar isso, né? Que a Mercedes iria perder essa condição no final do campeonato. Embora tenha feito dobradinha. É super paradoxal isso, né? Fez a dobradinha ontem e eu tô aqui falando que a Ferrari que tem o melhor carro. Mas deu para ver que a Ferrari era mais rápida do final de semana, perdeu para ela mesma, né? Mas vai ser muito interessante ver então como é que será o comportamento desses pilotos, Vettel e Leclerc, e dos seus torcedores e fãs. O Leclerc já tem uma legião mesmo, de gente que, como eu disse, atribui a ele o monopólio da virtude, né? E vê o Vettel como uma espécie de vilão. E o Vettel, cara tem 4 títulos nas costas, ele tá fazendo o que tem de fazer, eu acho, e ele só não pode, eu não faria isso pelo menos, se dobrar a essas frescuras da Ferrari, sabe? Uma hora alguém tem que chegar para aqueles caras e falar, escuta, gente, isso aqui é corrida de carro, entendeu? Ô Charlinho, deixa de frescurinha, né? Vamos correr. Tem sido até mais rápido do que ele, frequentemente, tem condições. O Leclerc tem condições técnicas plenas de ganhar do Vettel na pista. Em alguns momentos ele é melhor piloto, ele tem sido. A temporada do Vettel
É pior que a do Leclerc? Claro que é, né? Mas esse menino tá metendo os pés pelas mãos. Se ficar só com essa retórica chata, gente, não pode me passar. Se me passar, devolve, por favor. Puxa vida, eu sou muito melhor, eu sou muito melhor. Para, vai lá e ganha, bicho. Ai, que frescura. Boa semana pra todo mundo. Quarta-feira estamos de volta. Valeu!